Salve, salve galera! Hoje eu tenho mais uma palavra aqui. Uma palavra que na verdade eu gostaria que as pessoas me ajudassem com esse conteúdo, porque eu vejo que tem muita discordância referente a esta palavra. Eu já tenho a minha posição definida, eu já sei o que eu acho e eu tenho certeza dessa palavra. Porém, eu gostaria da opinião de algumas pessoas mais estudiosas que conhecem a Bíblia mais a fundo, alguns teólogos. Se pudesse me ajudar, eu ficaria muito grato. Eu estou disposto a mudar o meu posicionamento, o meu pensamento, enfim. A palavra é Isaías 53. Diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, e levou sobre si nossas dores. Que o profeta Isaías ele está se referindo ao Cristo. Isso foi há 2000 anos atrás. Ele está profetizando essa passagem, dizendo que Cristo iria levar essas doenças e as nossas enfermidades. E depois eu venho aqui em Mateus 8, diz assim, ó: com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. E isso é muito claro e evidente para mim, que Cristo, quando ele se entregou na cruz, passando por todo aquele sofrimento o qual ele passou, sendo cuspido, chicoteado, esbofeteado e pendurado no madeiro, sendo pregado na cruz, eu acredito friamente que ele levou realmente as nossas dores, as nossas doenças. Eu vou ler um outro trecho aqui, Marcos 2,5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse trecho aqui relata um fato, que esse paralítico ele foi descido por cima do telhado de uma casa, provavelmente a casa que Jesus estava. E ele caiu bem aonde estava Jesus. Colocaram ele lá, desceram ele por uma corda. E Jesus, vendo aquilo, a fé daqueles homens, falou: os teus pecados estão perdoados. Na verdade, Jesus era para falar assim: levanta e anda, porque você é paralítico, então sai dessa cama e vai embora. Mas ele falou: não, os teus pecados. E havia por ali alguns fariseus, algumas pessoas que murmuravam a esse respeito, dizendo: quem é este que perdoa pecados? Não é o filho de José e Maria, o carpinteiro? Quem que ele pensa que ele é para dizer, para perdoar pecados? E Jesus diz assim, ó: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, existe uma comparação bem clara que Jesus compara o pecado com a doença. E é por isso que eu creio friamente que nós não deveríamos ficar doentes. E se ficarmos doentes, deveríamos ser curados com muita facilidade. Muitos teólogos discordam desse comportamento, dessa crença, porém, ela está bem explícita na palavra. Está bem clara na palavra. E eu creio. Por que eu acredito nessa palavra? Porque a Bíblia é a expressão da verdade. E agora, tem argumentos de pessoas, teólogos, que dizem que muitas pessoas pregaram, curaram pessoas e morreram com câncer, morreram com outras doenças, foram infartadas, enfim. Porém, se você vê o histórico dessas pessoas, as quais morreram com essas doenças, elas não cuidaram do templo do Espírito Santo. Cara, não adianta Cristo te curar. Tem pessoas que dizem que foram até curadas, mas morreram de câncer depois. Só que não adianta Cristo curar uma pessoa e depois ela continuar fazendo as mesmas coisas. Por que as pessoas estão morrendo? Porque nós temos igrejas inteiras praticamente de pessoas que estão doentes e buscando cura. Qual são a maioria das doenças? São por causa das alimentações. As pessoas não se alimentam direito, as pessoas só comem porcaria, as pessoas não fazem um tipo de atividade física, as pessoas fazem todos os dias as mesmas coisas. E as pessoas querem ser curadas. Eu acho que Deus, Jesus, olha lá de cima e fala assim: eu tenho um exército de pessoas doentes. Eu digo para muitas pessoas, muitos pastores inclusive, que muitos deles não conseguirão descobrir realmente o seu propósito, não chegarão nos seus propósitos. Por quê? Porque as pessoas estão se alimentando errado, as pessoas estão comendo muita porcaria. Muitas vezes eu fico indignado quando tem a parte que nós temos que orar pelos enfermos na igreja. Tudo bem, nós oramos
para aquele enfermo. E daí? E se ele for curado? No outro dia ele vai continuar comendo a mesma porcaria que ele estava comendo? A mesma porcaria que causou aquela doença? O que Deus tem a ver com isso? Sendo que nós não estamos cuidando do templo. 98% das doenças hoje são pelas coisas que você está comendo. São pelas coisas que você não está fazendo. Então, a displicência é nossa. Olha, a Bíblia diz... O profeta disse assim, o meu povo peca por falta de sabedoria. Então, é pecado a gente não saber cuidar do corpo. É pecado, nós estamos pecando. Nós deveríamos saber cuidar do templo. Então, nós estamos sendo negligentes com o templo. Não vamos chegar. O sofrimento vai vir, é inevitável. Se você não cuidar do seu corpo, você vai se tornar uma pessoa velha, doente, que as pessoas vão ter que cuidar de você. Você vai ficar com Alzheimer. A terceira fase do diabetes é o Alzheimer, é gordura no cérebro. Muitos homens de Deus, eu tenho certeza, que estão me ouvindo aqui agora, não conseguem nem ler a Bíblia porque não tem um foco. A má alimentação, a gordura no fígado, faz com que a pessoa perca o foco. A pessoa tem confusão mental. Como que vai ler a Bíblia? Como que vai ter uma presença de um espírito que gosta das coisas puras? Como é que vai ter essa presença forte de espírito se o espírito quer pureza? E nós estamos com um corpo contaminado, um corpo inflamado, um corpo doente. Então é por isso que eu digo, essa palavra é verdade. Nós não éramos para ficar doentes. Existe fatalidade? Sim, existe. Existe, é só ler a Bíblia. Tem vários casos de pessoas que nasceram com casta. Mesmo assim foram curadas com oração e jejum. Casta quer dizer uma doença hereditária, uma doença que talvez venha naquela pessoa. Então nós temos que ver, começar a enxergar, tirar a venda dos nossos olhos e começar a enxergar o rumo que nós estamos tomando. Porque você decide hoje o que você vai ser amanhã, o que você vai fazer amanhã, como você vai ser amanhã. Então, se você não se cuidar hoje e amanhã, você será uma pessoa doente, debilitada. Provavelmente você vai ser entregue à manada. Para que serve um servo do Senhor que não tem a capacidade nem de pensamento, nem de raciocínio, nem de discernimento? Então começa a rever os seus conceitos quanto aos cuidados com o seu corpo.